Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje nós vamos meditar sobre o tema comparar. Esse tema é sugerido também com base no texto de Isaías, capítulo 40, do verso 25 ao verso 31, e vamos ler para você saber e poder nos acompanhar. A quem, pois, me compararei para que ele seja igual, diz o santo? Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, para ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento ou o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Bonito esse texto, não é? Maravilhoso. Deus é transcendente, significa, Ele é todo-poderoso que habita nos céus, que criou todas as coisas do mundo? Sim. Isso não é tão difícil de acreditar. Muitas pessoas acreditam e creem que você esteja no meio delas. Outros vão até mais longe e acreditam que ele é muito grande e ocupado para dar atenção a uma pobre criatura como eu ou como você. Não poucos têm esse conceito de Deus. Este era o caso do povo de Israel, achando que Deus estava muito ocupado e que as pessoas, eram muito pequenas para que Deus se preocupasse com elas. É dentro desse contexto, então, em que Deus se revela. A quem eu vou me comparar? A quem eu vou me comparar? Comparar Deus? Bom, há outros que são seguidores da religião natural, ou seja, do deísmo. Acreditam que Deus criou tudo e abandonou tudo que ele criou, deixando movimentar-se as coisas apenas pelas leis da natureza e as leis cósmicas. Mesma coisa como se Deus fosse equivalente a um fabricante de relógio, não o quartz, mas um relógio de corda, que fabricou o relógio, deu corda e abandonou porque o relógio é capaz de funcionar sozinho. Deus é esse tipo de relojoeiro? Ou Deus é imanente? Ou seja, Deus também se importa com o que acontece no mundo e com as pessoas deste mundo individualmente. Essa é a perspectiva bíblica que nos é revelada nas Sagradas Escrituras. Deus é transcendente, sim, é majestoso, é glorioso, é todo-poderoso, mas Deus também é imanente, a ponto de se portar com pessoas como eu e como você. As dificuldades que nós temos para compreender Deus é que nós fazemos comparação com as coisas existentes e com as coisas que conhecemos. E assim fazemos juízo de valores e mensuramos as comparações para melhor entendermos. Por exemplo,
tamanho do Sol? Qual o tamanho da Lua? Qual o tamanho do Brasil? Quanto vale a nossa moeda hoje? Aí a gente diz, comparada com o quê? Com dólar? Bom, assim procuramos entender Deus com as coisas que nós conhecemos e podemos comparar e mensurar. Mas Deus é suficiente, Deus é também superior a todas as coisas existentes, porque inclusive antes de qualquer coisa existir, Ele é. Ele sempre foi. Ele é. Eu sou. Então, como fazer comparação com Deus nesses casos? Diz a palavra de Deus, conforme lemos em Isaías, com quem eu posso me comparar? É maravilhoso esse texto. A propósito, existe uma ideia e uma tentativa panteísta dessa filosofia antiga, que comparando a criatura com o Criador e ainda identificando a criação com o Criador, como se fosse a mesma coisa. Então, por isso, muitas pessoas dizem, Deus é sol, Deus é lua, Deus é mar, Deus é vento, Deus é a natureza, e assim por diante. O panteísmo é condenado nas Sagradas Escrituras, porque os panteístas se identificam a criação com a criatura como se fosse a mesma substância e a mesma coisa. Portanto, é uma idolatria, porque há nisto um reduziacionismo de Deus. Deus fica reduzido. Isso é idolatria. É como quem faz imagens de escultura para servi-la e adorá-la, conforme Deus condena no 2º mandamento. Nada pode ser comparado a Deus. Não há referencial nenhum à altura para fazer essa comparação. Nem modelo, nenhum equivalente. Ele é ímpar. Toda tentativa de fazer essa comparação é inútil e também inglória. Não tem como mensurar o Deus que é Espírito e que ensina que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, o que significa adorá-lo sem fingimento e sem subterfúgio de qualidade nenhuma. Diante dele, a mentira ou a hipocrisia não prevalecem. Não há como enganá-lo ou ensiná-lo. O ontem, o hoje, o amanhã são mais claros para ele do que o sol ao meio-dia é aos nossos olhos. Você pode enganar a muitos e por um bom tempo, mas a Deus você não engana nem um segundo sequer. Será que esse Deus se importa comigo? Essa era a dúvida, a questão que os israelitas, que é o povo de Jacó, e como também muitas pessoas e até os crentes às vezes levantam. Acho que Deus não está nem aí para mim. Esta é uma dúvida comum, principalmente a todo pecador, e todos nós somos, é verdade? Principalmente quando se passam, ou quando se veem diante de grandes problemas, quando percebem que seus planos ruíram, seus sonhos desabaram, sua vida se esvaiu pelo ralo, seus problemas agigantaram-se e passaram a ter aquela sensação de abandono, de impotência e também de solidão, e isto o aterroriza. Sabe, quando o homem está diante de Deus, pelo menos duas coisas acontecem. Primeiro, ele percebe o quanto ele, o homem, é pequeno, miserável e pecador, diante da pureza e da santidade de Deus. Como nos revela a palavra de Deus que aconteceu com o profeta Isaías, capítulo 6 do livro.
profético. Isaías viu Deus e disse: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de lábios, de pessoas de lábios impuros. Ai de mim, porque sou pecador. Aquela sensação de esvair-se, de sumir, aquela sensação de que realmente ele é nada, é pequeno demais. Esse foi o que aconteceu. A segunda perspectiva é que quando o homem está diante de Deus, ele enxerga e pode enxergar o quanto ele necessita da graça, do perdão, do favor de Deus para não ser finalmente consumido. Em outras palavras, quanto mais perto você estiver de Deus, mais você enxerga o seu estado de demérito, o seu estado miserável, carente, necessitado. E quanto mais longe você estiver ou se posicionar dele, menos você enxergará esse estado miserável, porque você estará enxergando a si próprio. Menos você se torna uma pessoa sensível, muito pelo contrário. Quanto mais longe de Deus, mais você estará embrutecido, como se for um animal irracional. Mas não pense que Deus não se importa com você. Não. Veja, o texto que lemos. Quantas estrelas há nos céus? Até hoje não tem ciência que conte ou diga com precisão quantas são. Sabemos que existe um número incalculável, do qual a Terra, o Sol, a Lua, são apenas uma dentre milhões e milhares. Sim, quantas estrelas? E quantas maior do que o Sol? Nem se compara com a Terra. Bem, sabe o que a Bíblia diz? A quem me compararei eu? Eu que criei todas essas estrelas e as chamo e as conheço, cada uma pelo seu próprio nome. A ciência tem procurado dar nome às estrelas que descobrem, mas Deus conhece todas elas e tem o nome de todas elas. O que Deus está procurando revelar-nos a nos dar essa instrução nas Sagradas Escrituras? É que Ele também nos conhece individualmente. Cada um de nós, de per si, é conhecido por Deus, bem como as suas necessidades, os seus anseios, o seu problema. Sim, você que se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou de você. E quanto mais você se afastou de Deus, mais você ficou cheio de si e vazio de Deus. Agora entenda, como Ele chama as estrelas pelos nomes e as conhece, assim Ele também conhece você e chama você pelo seu nome. Sabe por quê? Ele deseja mudar esse status quo, essa situação, a sua miserável vida. Sim, entregue sua vida para Ele. Por isso que o mesmo profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso, o iníquo seus caminhos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e lhe perdoará os pecados. É possível que você tenha estado dirigindo a sua vida e o seu destino até aqui em todas as coisas, tomando suas decisões e cheio de orgulho você diz assim: eu mesmo construo, eu mesmo dirijo a minha vida, eu tomo minhas decisões, eu tenho essa liberdade, eu tenho esse direito. Está na hora de você se arrepender desta vã arrogância. Se arrepender dos seus pecados diante de Deus e reconhecer sua pequenez, sua fragilidade, seu estado de miserável pecador.
Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar, nos diz as Sagradas Escrituras. E é provável que fazendo assim, mesmo assim, você tenha que sofrer as consequências de suas escolhas tomadas e dos seus desatinos. Mas com certeza, você encontrará em Deus o perdão, a paz, a serenidade, a orientação e a fortaleza para toda a sua vida. Para você continuar a ter confiança e regozijo com a vida. Talvez você diga assim, não adianta, o leite já foi derramado. Sim, mas ainda há cura, ainda há possibilidade, há esperança, porque o perdão de Deus alcança todo miserável pecador, não importa o tanto quanto Deus pode perdoar, e só Ele pode fazê-lo. É tempo. Deus pode restaurar e multiplicar a sua capacidade de produzir e de reviver. Ele fará com que você tenha uma vida frutífera, que até o momento você ainda não conheceu, mas pode conhecer. E isso fará para a glória e louvor dele. Porque ele é rico em perdoar. E porque a habilidade principal de Deus e única que ninguém pode fazer é a de transformar as criaturas. Você não pode comparar a Deus com você nem com ninguém. Só Deus é Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre. Amém.